Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Quarta-feira, dia 11, o pacto do dízimo. Há uma estreita conexão espiritual entre a prática do dízimo e nosso relacionamento com Deus. Isso fica nítido e claro quando a gente acompanha a história, por exemplo, do povo de Israel. Quando o povo estava sendo fiel, o povo prosperava. Mas quando o povo rejeitava a Deus, a fidelidade no tocante aos dízimos e ofertas, eles passavam a sofrer. Eu mesmo tenho alguns testemunhos sobre o dízimo, tanto bom como ruim, Primeiramente ruim e depois só bom, Mas eu não vou relatar aqui para esse vídeo não ficar muito longo. Então Israel, enfrentou por conta da desobediência muitos problemas, E foi durante um desses períodos de infidelidade que Deus, por meio do profeta Malaquias, propôs um contrato bilateral com seu povo, que está lá em Malaquias no capítulo 3, dos versos 7 ao 11. Um pouquinho antes, a gente vê lá em Neemias, ele falando que o povo foi conversar com os magistrados, lá em Neemias capítulo 13, ele diz que o povo deixou de devolver os dízimos e as ofertas, e aí o que aconteceu com os levitas? Eles tiveram que abandonar seus postos e ir trabalhar no campo para poder ter o sustento, mostrando quão grave é essa questão do dízimo e oferta, na causa de Deus. Então veja, Malaquias no capítulo 3, a partir do verso 7, diz o seguinte, Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor Jeová dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Eles pensaram, o que a gente está fazendo de errado, Exteriormente, eles estavam guardando os mandamentos de Deus, e assim como hoje também muitos acham que estão agradando a Deus, mas não estão devolvendo seus dízimos e ofertas como deveria. E aí Deus fala explicitamente sobre o problema. Ele diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Antes é interessante no verso 7, no finalzinho, que ele diz: mas vós dizeis, em que havemos de nos tornar? Ou seja, o que a gente está fazendo de errado que tem que se voltar para ti? E aí Deus acrescenta: roubará o homem a Deus? Ele já responde fazendo outra pergunta: todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. E ele coloca aqui em pé de igualdade o dízimo e a oferta. Ambos são sagrados ao Senhor. A diferença é que no dízimo existe uma porcentagem instituída pelo próprio Deus. Na oferta é quando a gratidão do seu coração expressar, mandar. E aí o verso 9 diz: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, aqui está a solução, para que haja mantimento na minha casa. Qual o objetivo? Haver mantimento. Deus pagar os seus trabalhadores. E provai-me nisto, diz o Senhor Jeová dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Eu costumo dizer que lá no céu não tem automóvel, não cai também apartamento. Então entenda essa bênção como uma bênção espiritual. O fruto da terra, a comida que chega na sua mesa, é uma bênção espiritual. E aí, além do Espírito Santo, que será derramado e etc. Aí no verso 11 ele fala: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor Jeová dos Exércitos. Interessante que ele usa a palavra aqui no verso 10 também, provai-me. Deus diz: coloque-me à prova, para ver se eu não vou abrir as janelas do céu. Veja, que maravilha, Ele lhe chama para um pacto, para um contrato, e ele lhe promete bênçãos sem medida, fartar os seus celeiros. Então,
na pergunta, né, diz assim: quais são as promessas e os deveres encontrados nesses versos, né? O dever é de trazer os dízimos à casa do Senhor. E as bênçãos, né, as promessas são de bênçãos sem medidas. As janelas do céu estarão abertas, né? Deus repreenderá também o devorador. Tem gente que recebe o seu salário, ganha, sei lá, muito dinheiro, né? 3 mil reais, 2 mil reais de salário, mas nunca sobra para nada. Sempre está devendo, porque é o devorador. É alguém que, quando recebe o seu dinheiro, não separa a parte que cabe a Deus. Vai primeiro gastar. Se sobrar, aí vai dar alguma oferta. E nunca sobra. Por quê? Porque o devorador está dentro do seu lar. E aqui diz, né? O Senhor diz: pare de me roubar nos dízimos e nas ofertas. O roubo era a razão pela qual eles estavam sendo amaldiçoados. E Ellen White diz o seguinte, em Conselho sobre Mordomia, na página 53: aquele que deu seu Filho unigênito para morrer por nós fez um pacto conosco. Ele nos dá sua bênção e em troca espera que lhe devolvamos nossos dízimos e ofertas. Veja que primeiro Deus abençoa. Eu só posso devolver aquilo que eu já recebi de Deus. Como é que eu vou devolver o dízimo se eu não recebi nada? Então primeiro Deus nos abençoa. Como gratidão, nós lhe devolvemos o dízimo como prova de fidelidade e como gratidão lhe devolvemos as ofertas. Ninguém jamais ousará dizer que não havia um meio pelo qual pudesse compreender essa questão. Ninguém poderá dizer. O plano de Deus quanto aos dízimos e ofertas é declarado de modo inequívoco no 3º capítulo de Malaquias. Deus pede para seus agentes humanos serem fiéis ao pacto que fez com eles. Ainda assim, você vai encontrar muita gente na internet distorcendo o que está escrito claramente na palavra de Deus, como desculpa para não devolver os dízimos e as ofertas. E aqui fala que um dos ciclos positivos de obediência ocorreu no reinado do rei Ezequias. Houve um avivamento em Judá e o povo devolveu fielmente os dízimos e as ofertas à casa do tesouro. Os recursos foram estocados em montões no templo. Os filhos de Israel, isso está escrito em 2 Crônicas 31, verso 5. Os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Trouxeram também em abundância os dízimos de tudo. Aleluia! O que o dízimo ou a falta dele diz sobre espiritualidade e conexão com Deus. O dízimo é uma prova de fé, principalmente para aquele que recebe pouco, né? Aparentemente pouco, porque eu disse ontem que é muito fácil você devolver o dízimo quando você recebe um salário bom, 2 mil reais, 3 mil reais, né? Mas aí, quero ver, no caso, por exemplo, da viúva, né? A oferta da viúva pobre, né? Você vê que Jesus não foi ali, não, porque muitos dão desculpa, né? Que não vão conseguir se sustentar se der o dízimo. Mas aquela viúva deu todo o seu sustento porque ela tinha um pacto com Deus. E ela confiava em Deus. E ela deu ali as suas 2 moedinhas, que era todo o seu sustento. Você não vai ver na Bíblia Jesus dizendo: epa, não dê não, que Deus não quer isso não, que você dê tudo não. Muito pelo contrário, ele elogiou a fé daquela senhora, porque era o pacto que ela tinha, e aquelas 2 moedas ela tinha que entregar a ele como oferta de gratidão e mostrando também sua fidelidade a Deus. E lá em Salmo 34, no verso 8, diz, né? Ó, provai e vede que o Senhor Jeová é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. E esse provar não é de experimentar Deus, pondo Deus à prova, como ele fez lá em Malaquias, mas é você passar, conviver, viver, ter experiência de fato com Deus, né? E uma das formas também é na devolução dos dízimos e ofertas. Pedro, falando também da bondade de Deus, lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, verso 3, eu vou até ler, certo? Ele diz o seguinte, ele falando da bondade de Deus, o seu amor para com o seu povo, ele diz o seguinte, para encerrar. A primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 3. Ele diz, né? Eu vou ler a partir do verso 1, para ficar bem abalizado. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, de engano, de hipocrisias, invejas, de toda sorte de maledicências. Ou seja,
se livre de tudo que é mal, de tudo que é carnal. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Você tem que desejar ardentemente conhecer a Deus, conhecer a sua palavra, conhecer a sua vontade e querer satisfazer a vontade de Deus. E aí o verso 3 diz: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Você tem certeza que serve a um Deus de amor, um Deus maravilhoso, um Deus que, como diz o Salmo 23, verso 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Você tem certeza? Você tem tido experiência com Deus? Ou você hoje, por exemplo, está sendo tentado a não lhe devolver o dízimo? De repente você vem devolvendo o dízimo, mas nunca teve assim essa experiência realmente de fé e de fidelidade. Devolve de forma mecânica porque realmente tem que devolver, mas de repente você hoje se encontra nessa situação: devolvo ou não devolvo? Eu tenho alguns casos, como eu disse, de testemunho, tanto ruim no começo da minha caminhada e os demais bons. Eu vou deixar o link aqui de 2 vídeos, de 2 testemunhos, vou deixar na descrição do vídeo. E teve um também, né? Só que esse eu não fiz um vídeo, não gravei nenhum vídeo, mas eu espero um dia, né, eu tenho esse propósito no meu coração de eu fazer todo ano pelo menos um culto. Eu queria, na verdade, fazer 2 cultos de gratidão a Deus, né? E aí relatar essas histórias também de testemunho, na qual também está o dízimo, também a oferta. Que Deus seja louvado na minha e na tua vida, que Deus te abençoe. Fique com a paz de Jesus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.